Pronto, agora sim. Mônica, tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, como que você tá? Você tá bem? Tô indo. Força aí, viu? Força. Eu falo que a felicidade plena, ela não existe, é uma utopia, né? Uma hora é um problema, a gente resolve, aparece outro. E a vida é isso. O É. que que é a felicidade? A felicidade são os momentos com quem a gente ama, né? Aham. Felicidade é bem, acho que o conceito de felicidade é isso, são os momentos e os momentos nós estamos com quem a gente ama, porque a vida, se a gente for pensar, é um problema atrás do outro, né? Uma hora é alguém amado, querido que está doente, uma hora é um problema financeiro, uma hora e você vê, não, às vezes a pessoa não tem problema financeiro, mas tem problema de saúde, ninguém consegue fugir, né? Sim, desculpa, professor, que eu saí de uma terapia e Fica em gasto paz, muito viu? mais dinheiro também. Mais que um professor, você ganhou um amigo, um ser humano, que tô aqui para não julgar, tô aqui para tentar te ajudar e fazer o melhor possível, viu? Tá certo. Muito obrigada, professor. Eu já tirei uma dúvida com o senhor. Na época, já fiz uma assessoria com o senhor um tempo atrás. E aí, estou com umas situações aqui que eu queria. Estou me sentindo um pouco insegura. Eu acho que é relativamente simples tudo para o senhor, mas eu vou explicar. Eu estou com um inventário bem grande aqui, mas assim, a pessoa que faleceu deixou todos os imóveis sem regularização. E os herdeiros só querem fazer inventariar três deles, porque os outros imóveis eles conseguem resolver sem necessidade de inventário. Aí, mas o que acontece? Eu descobri há pouco tempo que um terreno que o pai tinha vendido em vida, né, que é o senhor que eu estou fazendo o inventário, né, ele vendeu e esse terreno hoje em dia funciona loteamento. E aí um dos filhos dele, que é até o dono de um cartório no Rio de Janeiro, ele falou, olha, doutora, esse aqui a gente não vai inventariar agora. Então, assim, se poderia colocar, eu inventariar esses três bens e depois incluir esse loteamento a efeito de sobrepartilha. E aí, assim, minha insegurança é só essa, assim, doutor, de tipo, se depois eu poderia fazer esse acréscimo, né? Ou se juridicamente isso poderia dar um problema, porque obviamente eles têm conhecimento, né, do imóvel e não colocaram para efeito de inventariança. O inventário vai ser extrajudicial, apesar de serem muitos filhos, mas eles estão de acordo, né, em fazer dessa forma. Assim, dois veículos e três prédios. E aí tem esses outros por fora, dentre eles esse loteamento que eles querem incluir a posteriori. Talvez assim, se o inventário concluir antes e eles conseguirem regularizar somente depois de concluir o inventário, eles depois buscam uma saída, vamos dizer assim. Então, eu fiquei na Entendi. dúvida se ia Doutora, fazer assim. na verdade, é, quando nós deixamos um bem de fora do inventário, é claro que pode existir a má-fé, né? Mas nem sempre é má-fé. E é um direito, às vezes, a gente deixar o imóvel de lado, porque a gente está tentando regularizar de outra forma. Então, talvez através de REURB, através de uso capião. Então, deixar o imóvel de lado, um ou alguns imóveis, não pode ocorrer a condenação de má-fé. É claro que o outro lado, né, numa discussão, numa contestação, eles podem usar esse argumento. Falar, olha, deixou o imóvel de lado, má fé. Isso é inevitável, pode ser que aconteça, mas se isso acontecer, não quer dizer que ocorreu de fato, né? E também não vai gerar nenhuma litigância de má fé, o ato tentatório de grado da justiça, né, que é tão falado, não vai não, não vai não. Não seria, não seria um fundamento, né, algo tipificado, algo que ficaria escancarado, não. A doutora pode fazer isso com segurança. Eu fiz há uns meses atrás um inventário no cartório e deixamos de lado três imóveis. Por quê? Porque a gente queria regularizar rápido o imóvel para poder vender para uma construtora. Um herdeiro não concordou, falou que ia fazer uma ação de unidade, acabou não fazendo nada, o negócio deu certo. Então, falar todo mundo fala, mas não, doutor, pode ficar em paz. A sobrepartilha é um instrumento justamente para isso, para poder incluir aquele imóvel que ficou fora, aquele ou aqueles, né? E a petição de herança para pedir a nulidade porque esquecemos de um herdeiro, meieiro ou meieira. Mas a sobrepartilha é uma ferramenta para ser usada, então não é nenhuma
nenhum crime, né? Nenhum abuso, não. Pode ser usado como um argumento por quem, né, deseja usar, mas não é um argumento frutífero. Não é um argumento que vai impactar. Nunca vi isso acontecer na troca de inventariante, numa condenação de litigância de má-fé, numa condenação de ato atentatório de justiça. Então, não vai ser com a doutora que vai acontecer. Pode ficar em paz, viu? Com muita propriedade no assunto, viu? Sim. Então, essa sobrepartilha também poderia ser feita em cartório também, na mesma situação? Poderia. Então, a sobrepartilha, ela pode ser feita em cartório posteriormente, com muita segurança e muita tranquilidade, porque às vezes deixou de fora por estratégia. Você quer ver um caso, faz uns 2 anos atrás, um caso que eu ajudei um aluno da pós, ele e a esposa, os dois são advogados. Eles deixaram vários imóveis de lado, fizeram inventário, porque eles só tinham dinheiro para pagar ITCMD de um imóvel. Então os outros ficaram de fora, proposital, porque não tinha dinheiro, a família não tinha dinheiro. Depois foi feito o quê? A sobrepartilha, justamente para isso, para poder regularizar os outros imóveis. Então, a sobrepartilha parece às vezes que é usado de má fé, alguma coisa assim, não. É algo totalmente comum. Então, use e abuse dela. É um direito que a doutora tem, um instrumento, uma ferramenta, viu? É que eu falei que poderia ser feito, né? Mas depois eu fiquei como insegura, assim, de se poderia ter algum efeito. Pode ser feita. E, doutora, pode ser feita no cartório, pode ser feita judicial, viu? Eu falo porque eu fiz uma sobrepartilha judicial aqui, foi um sucesso. Então, pode ser feita judicial também. Se por algum motivo a doutora mudar de ideia e quiser fazer judicial, às vezes, por que a gente faz sobrepartilha judicial? Porque a gente ganha tempo. No cartório, a gente precisa recolher, às vezes, o tributo ali na hora, de forma instantânea. E, às vezes, a gente precisa provar para alguém que a sobrepartilha está sendo feita, está em andamento, mas o tributo fica mais para frente. A gente pede prazo suplementar, dá para ganhar tempo, entendeu? Certo, tá certo. Eu estou justamente com um caso, defendendo um herdeiro que ficou de fora de um inventário extrajudicial. Ele é filho e como o pai dele não registrou ele foi registrado pelos avós e os irmãos de má fé o deixaram, fizeram o inventário e deixaram de fora. Então na verdade eu já peguei a ação andando, né, que é o reconhecimento da paternidade. Ainda não foi sentenciado, né, mas já saiu o resultado do DNA, comprovou que a paternidade, né, e agora a gente tem que ir para essa segunda fase, né, de buscar a parte dele na herança. E ver o que é que eles vão, como é que, se ainda existem bens, né, que ele possa usufruir, né, porque eu acredito que partilhar entre os filhos, enfim. A outra situação aqui que eu tenho aqui, doutor, é com relação ao uso capião também para confirmar. Um uso capião que a gente quer fazer de um imóvel aqui, que na verdade tem uma sucessão de contratos de gaveta e agora já se passaram muito tempo de posse no terreno. E aí a gente está tentando fazer um uso capião. Esses contratos de gaveta, eles contam para efeito de tempo para uso capião, não é isso? Conta. Um cartório, por exemplo? Esses contratos de gaveta, eles ajudam. Agora, se for usar no uso capião a título de soma de posse, aí precisa tomar cuidado. Por quê? O Código Civil, ele fala o quê? Que nós podemos usar a tese de soma de posse. Então, nosso cliente, pode fazer uso capião com um dia de posse, um mês, um ano, porque ele recebeu a posse do pai, do tio, do avô, né? Ela foi cedida, não onerosa, ou foi comprada. Só que o problema só podemos somar a posse com o antecessor. Então, nós não conseguimos somar a posse, senão com o antecessor. Não dá para somar em efeito cascata. Só conseguimos somar a posse com quem nos vendeu a posse ou quem nos cedeu, de forma gratuita ou onerosa. Entendeu, doutora? Sim, então seria essa atual e o do vendedor, né? Na verdade, sempre a gente vai contar assim, nós podemos somar a posse para quem nos cedeu. Então, ou através de escritura pública, ou através de contrato particular, ou através de forma onerosa ou não onerosa, mas sempre o último, sempre quem cedeu para o nosso cliente. Ele a gente pode somar a posse, os outros não, entendeu? Entendi. Mas se a doutora precisar... cortei a doutora, perdão. Mas se a doutora precisar também, às vezes, onde que eu vou achar uma saída, né? Eu estou precisando de mais posse. Aí a doutora tem a soma da posse e tem a posse complementar. O que é a posse complementar? Pode fazer uso capião e pedir que seja complementado o tempo de posse no decorrer da ação.
a doutora, se precisar, porque às vezes a gente não tem a posse que a gente quer, né? Mesmo somada, né? Fica faltando alguma coisa, às vezes 2 anos, 3 anos. Como o uso capião dá para pisar no freio e deixar ele mais lento, judicial, né? Dá para fazer isso, talvez a doutora possa usar isso, esse argumento. O prazo para o uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. E a doutora acaba usando o RESP 1361-226. Anota aí que vai ajudar a doutora. RESP, recurso especial 1361-226. Ou seja, a doutora distribui a ação de uso capião faltando 2 anos, 3 anos, 1 ano, não importa. Ô juiz, ó, o tempo que demorar essa ação de uso capião eu quero contabilizar, entendeu? Sim. Sim. Entendi. Porque eu vou verificar se juntando e se daria para fazer. Porque, na verdade, assim, né, como eles, geralmente o pessoal quer resolver rápido, né? É. Queria que fosse extrajudicial. Eu não recordo nem o tempo da posse. O povo divulga muito o extrajudicial, né? E isso é ruim, a mídia divulga, a internet divulga, só que de cada 100 casos de uso capião, 98 são judiciais, porque o brasileiro não tem documentos, o brasileiro muitas vezes ele nos procura, já existe litígio, né? Por isso eu sou muito tranquilo, né? Eu acho que cada um faz o que quer, cada um cuida da tua vida, desejo que todo mundo seja feliz, mas por isso eu fico doido com esses picaretas da internet que vendem curso de uso capião extrajudicial, que o advogado vai ficar rico, porque atrapalha a cabeça do advogado, e atrapalha a cabeça do leigo, né? Vende uma coisa que não existe, o mundo deles de Bob, né? E acha que o profissional que tá fazendo, É, tá indo por um caminho mais demorado, tá fazendo Aí o leigo pega um vídeo de um doido desse daí, doido não, porque é bem espertinho, estelionatário, né? Aí esse estelionatário, que nem advogado fica lá no cartório, lá no fim do mundo, fica explicando, olha, é muito fácil, muito simples, né? E tem um monte de gente, caixa azul, caixa preta, honorários rentáveis. Nos últimos 5 anos que apareceu do picareta, vive tudo de curso, né? Deus do céu, Deus me livre, né? Sim, é verdade. Doutor, eu tenho uma adjudicação compulsória. Essa é boa. A adjudicação compulsória que acontece. Meus clientes, o pai deles era separado da mãe, né? Então comprou uma terra para eles, registrou primeiro em nome próprio e depois registrou em nome deles. Acontece que o documento que meus clientes têm era um cartório de uma cidadezinha bem pequenininha, bem pequena aqui e bem mal gerido, assim, o cartório, né? Quando foram procurar nos livros, não existia esse registro em nome deles. Só existe em nome do pai. Então, eu entrei com a adjudicação compulsória judicial. E aí já estava em andamento, já está em andamento, né, para julgamento agora. Mas assim, eu estava vendo alguns problemas com relação à adjudicação, né, depois do registro da adjudicação, né. Será que eu vou encontrar um problema lá por existir no livro do cartório um registro em nome do pai deles, em relação ao mesmo terreno? Se o cartório for conservador, a doutora vai. Se o cartório for conservador, a maioria né? De fato, eles não vão dar o registro e vão alegar isso na nota devolutiva, na pré-anotação. Se o cartório for mais atualizado, não vai não, porque nós temos bons argumentos. Eu sempre falo, doutora, que a justificação compulsória é legal, ótima, tanto a judicial como a extrajudicial, né? Só que se o nosso cliente tem requisitos de uso capião, vai no uso capião. Porque o uso capião é a forma originária, é mais fácil, o cartório não tem como negar, é mais difícil o cartório negar. E a justificação compulsória, ela é traiçoeira, né? Ela é muito boa, mas ela é traiçoeira porque às vezes a gente ganha e não consegue levar. E quando é extrajudicial, a gente consegue lavrar a escritura pública, mas não consegue registrar. Então, corre esse risco, entendeu? Sim. Mas tô aqui lembrando, no caso, me expressei mal. No caso, foi registrado a escritura de compra e venda. Então, nada a ver. Não é o cartório de registro de imóveis. Lá não tem nada em relação a essa terra. Então, provavelmente não vai ter problema. Não, provavelmente não vai. Não vai ter problema. A doutora fez a escritura pública já? Conseguiu fazer? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. No caso, o documento de compra e venda, né, que foi registrado no cartório de notas da cidadezinha lá, no caso. Esse sim, é que existe uma cópia ainda em nome do pai deles lá, né? O inteiro consta que foi feita essa compra e venda, mas não existe lápis e cartório como
essa compra e venda que está em nome deles. Então, no caso, está para sair a sentença da adjudicação, né? E para que eu possa fazer a regularização. Só que a minha preocupação é essa, porque se não for viável, eu estava pensando em atravessar o caminho e fazer logo o uso capião, porque assim, eles estão precisando demais, sabe? Entendi. Então, E doutora, me fala uma coisa, eles têm todos os requisitos de uso capião? Posse, voz pacífica, menos dono, tem? Ah, doutora, então, desiste da adjudicação, vai no uso capião, vai. Sabe por quê? Porque o uso capião é forma originária, a adjudicação é derivada, né? Então, além da gente ter problemas de registro, problema de nulidade, o uso capião não, ele acaba passando por cima de tudo isso. Se o cliente tem aí a oportunidade de fazer o uso capião porque cumpre os requisitos, vai no uso capião, viu, doutora? É bem melhor, viu? Mais seguro. E a questão daquela certidão que eles pedem no cartório para ver se tem alguma ação em curso, me aparece o registro dessa adjudicação? Não vai porque o que a doutora está tentando fazer é extrajudicial, então não aparece em lugar nenhum, viu? Mas a adjudicação é judicial que eu estou tentando Ah, fazer. é judicial? Já distribuiu a ação? Já, mas não tem problema. Na verdade, a adjudicação compulsória, ela não impede o uso capião. Ela não impede porque é uma forma derivada e o uso capião é originária. Então, a doutora pode até fazer o quê? Né? Sair a certidão positiva, que vai sair, a doutora justifica que procurou utilizar o meio de adjudicação compulsória, mas percebeu que tem todos os requisitos para o uso capião, que é a forma mais rápida, mais séria de regularizar esse imóvel. Entendeu? E são as mesmas partes, né? Ele está tranquilo, inclusive os vendedores já testemunharam, né, aliás, fizeram um acordo com eles, né? Reconheceram lá que compareceram à audiência, né? E reconheceram o direito deles e tudo. Enfim. Ok, doutor. Faz sim, doutor. Distribui uma ação do escapião, ou se quiser tentar no cartório, se for possível, né? A gente já sabe que nem sempre dá para fazer, mas a ação de adjudicação compulsória em andamento, ela não é motivo para o juiz extinguir o processo, se livrar do processo e o escapião não, porque se aparecer alguma situação que o juiz peça para se justificar, e não vai aparecer, mas vai que aconteça, aí a doutora seja bem clara, né? Bem firme. Foi feito o uso capião porque é forma originária, a adjudicação é forma derivada. Como existem receios em relação ao registro da carta de adjudicação, caso seja deferida, optou-se em fazer o uso capião. Sim. Porque um não prejudica o outro. Pode deixar claro isso. Entendi. Ok. E tem um cliente aqui para fechar, mas ainda não peguei por insegurança do tema. Eu confesso, doutor, que comecei após, mas eu ainda não tive tempo de me aprofundar bem nela. Mas Fica tranquila. Se precisar, eu estarei aqui sempre para ajudar, para proteger a doutora, o caso, viu? Conta comigo. Tem um professor aqui para ajudar a doutora. Sim. Esse aqui já não seria, já é na parte de sucessões, porque é regularização por testamento, no caso, que o senhor está procurando. Ele tem um prédio, ele tem a casa dele no primeiro andar, tem a casa de um dos filhos a casa dele no térreo, a casa de um dos filhos no primeiro andar, tá? E ele tem uma laje que ele gostaria de ceder para a neta dele, que é filha de um filho dele que faleceu. Então ele gostaria de testar essa parte, né, do direito de laje desse imóvel para essa neta. E ele gostaria de fazer isso por meio do testamento. Mas como o testamento nem sempre é seguro, fiquei procurando a melhor forma, né? É verdade. Testamento pode ser um tiro no pé. Eu falo que é melhor a gente fazer planejamento sucessório, coisas grandes, hold, ou às vezes doação em vida, né? O imóvel mais simples, faz doação em vida. Porque é a melhor solução, né? Que ele poderia fazer? Ele poderia fazer a verbação, a doutora poderia fazer isso, né? Pode sugerir isso. Testamento pode ser feito, se for sua vontade, mas tudo que a gente pode fazer em vida, é melhor fazer em vida, porque a gente tem uma segurança jurídica. Então faz a doação, faz uma escritura pública de doação da laje, termo é laje mesmo, e faz a verbação dessa escritura pública na matrícula do imóvel. A doação com a verbação. Isso, faz uma doação da laje, faz a escritura pública e faz uma verbação na matrícula do imóvel. E amanhã eles vão correr atrás para fazer a regularização através do direito de laje. Dependendo do estado, consegue, entendeu? Sim, mas aí eu vou ter que deixar eles
a par de que provavelmente como esse valor ele vai ser inferior ao restante da herança dos demais herdeiros, eles ainda vão ter essa discussão, né? Porque acho que o intuito do avô, né, é não haver discussões, né, briga entre a família, né, no fim da vida, assim, quando eles não estiverem mais aqui. Teve Mas, coração bom, né? mas aí, assim, uma laje comparada ao valor do imóvel de baixo e o valor que o outro já tem, né, que um dos filhos tem uma casa. Então, a neta ficaria em desvantagem, né? Quanto a esse quinhão, A né? doação só precisa tomar cuidado com a antecipação da legítima, né? Sim. Então, deixar claro que não está antecipando a legítima, que é o direito de laje. Então, talvez, né, o tabelião, através do escrevente, vai prestar atenção nisso, né? Deixar claro que não está antecipando a legítima. Mas a laje, em regra não, né? É o único imóvel que ele tem? É o único imóvel a ser partilhado. E ele tem essa neta e um filho, né? Que é casado, já mora no mesmo prédio. E essa neta seria ele queria deixar para ela. Eu vou voltar a conversar com eles, porque eu não sei se o único intuito dele é de deixar ela garantida, que ela tenha um lugar para ela construir caso queira. Né? Ou se ele já queria deixar, assim, exatamente amarradinho. Conversa com ele, fala, olha, eu oriento fazer a doação, né? A doação faz uma escritura pública, gasta um pouquinho mais e averba a escritura pública na matrícula. Oriento fazer isso porque gera publicidade, né? E amanhã depois eles vão resolver lá como eles vão regularizar isso, se é direito de laje, se é através de um capião de separação de área, né? Eles vão resolver isso, mas você fez a sua parte. Agora, se você não quer isso, só quer fazer um testamento, estou à disposição também. Eu te orientaria a fazer a doação. Fala isso para ele, né? Sim, sim. É a mesma situação de um outro que eu tenho, que é basicamente a mesma coisa. Não, mas é um senhor, ele tem 2 filhos com essa minha cliente, mas ele tem filhos fora do casamento. E ele gostaria de transferir esse imóvel aqui para que eles residem, a família reside, para os 2 filhos que ele tem dentro do casamento. Seria a mesma situação, então. Seria a mesma situação. A doação ou planejamento sucessório é sempre mais interessante que o testamento, porque o testamento, por mais que a gente faça bem feito, faça por escritura pública, surge um filho fora do casamento, de outro relacionamento, acabou, né? Então é fácil derrubar, né, um testamento, se a gente for pensar. E acontece muito, né? Acontece. Então, se possível, orienta a fazer doação em vida, pode fazer usufruto vitalício, aqui nesse caso é a laje, né? Então, compensaria fazer o quê? Uma escritura pública de doação, cedendo a laje e faria uma averbação na matrícula do imóvel. Ou seja, não está regularizado, mas gerou a publicidade. Aí eles se viram para regularizar amanhã ou depois. Se acontecer a venda da casa, pelo menos ficou ali estipulado, né? Sim. Nesse outro que é o pai, que quer transferir para os filhos, que é um imóvel, um dos filhos já mora em cima, no caso, acho que a casa de baixo ficaria para um dos filhos. Então, ele pode doar para cada um, a parte que ele compete com a averbação, e aí é com o usufruto, no caso, vitalício, né, para eles. E talvez, se ele quer já resolver uma questão para o futuro, ele faz a doação para todos os filhos, né, para inclusive ela, faz essa doação, faz a escritura pública em relação ao direito de laje e coloca lá a cláusula de usufruto vitalício, ou seja, ele resolve o problema com os outros filhos, para não bater ciumeira, né, essas coisas, né? Como seria, doutor? Talvez uma opção também é fazer a doação, já faz a doação e faz a reserva para o usufruto vitalício. Ou seja, além de fazer a doação da laje e averbar, já faz, se for possível, se ele quiser, né? Mas aí já pelo menos não gera ciumeira, né? Ah, se ele doou a laje, se gastou dinheiro para doar para o irmão. Então, não, já doei tudo para todo mundo. Então, se ele tiver condições financeiras, ele pode fazer isso também. É um planejamento sucessório isso, né? Sim. Entendi. Ok. Pronto, deixa eu ver aqui se eu já tirei tudo. E, doutora, um detalhe importante, é cobrado para fazer o acompanhamento da escritura pública, o tabelião ele vai fazer uma minuta, a doutora vai olhar, vai conferir e vai dar ok. Para fazer esse acompanhamento da escritura pública, é cobrado até de 1 até 3 salários mínimos, viu? Certo. Então, necessita do advogado, normal. Na verdade, não é obrigatória a assinatura do advogado, na escritura pública de doação não é obrigatória.
mas esse serviço, o acompanhamento, é cobrado de 1 até 3 salários mínimos. Ótimo. Eu não estava atenta ainda a isso, não tinha fechado ainda esses contratos. São coisas que estão aí pendentes para eu fechar todas essas. E um que já está em andamento, a minha última dúvida, é com relação a uma ação que na verdade, eu estou defendendo uma entidade pública aqui da cidade, estou defendendo um órgão vinculado à diocese, né, em que eu estou, né, é um órgão da igreja. Eles tinham um imóvel, existe dentro da diocese um organismo que foi um encontro de leigos católicos, fundaram uma associação, mas hoje em dia ela é administrada, o diretor dela acaba sendo o bispo local. É uma meio confusa a história. Mas o que acontece? Essa liga comprou vários imóveis aqui. E há muitos anos atrás, ela cedeu um desses imóveis, que é uma casa, para o município, para que funcionasse ali um posto de saúde, porque naquele bairro não tinha posto de saúde. Enquanto estava funcionando o posto de saúde, uma das funcionárias que não tinha onde viver ficou morando no quartinho dos fundos dessa casa, e com uma filha. Depois, essa funcionária saiu, construiu uma casa, né, e saiu. O imóvel foi devolvido ao município outra vez, né, ou seja, a diocese, né, o município desocupou, então a diocese iria tomar posse do imóvel outra vez. Mas aí, como são atividades paroquiais, as pessoas não usavam, não teve alguém que ficasse gerenciando ele de perto. Então, a filha daquela mulher que estava no quartinho dos fundos passou para o imóvel principal e começou a viver no imóvel. Né? Então, na época eu comecei a atuar no caso, a gente entrou com a ação para poder retirá-los, né, do imóvel. No caso, ela não foi nem locação, né? Ela começou a viver no imóvel, foi um empréstimo. Imagino que foi uma reintegração de posse, né? Eu fiz uma reintegração de posse. Só que eu acredito que na época, eu acho que eu não me expressei bem os fatos, porque eu acho que eu deveria ter dito que a entidade não tem conhecimento que aquele imóvel estava com aquele terceiro, mas eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu pensei, se eu digo que ela não sabe, vai correr o prazo do usucapião. E se eu digo que ele sabe, aí a posse seria a posse velha. E foi isso que aconteceu. O juiz não mandou reintegrar, porque ele disse que a posse já era antiga. Não deu a liminar, né? Não deu a liminar. E doutora, me fala uma coisa aqui importante. A doutora pensou em reintegração de posse porque eu imagino que eles não têm a propriedade no nome, né? Porque se tem a propriedade, a melhor saída era reivindicatória, aí não se discute posse, né? Aí daria para trabalhar com a súmula 487. É isso mesmo? Eles não tinham a propriedade, né? Eu acredito que eles só têm um contrato de compra e venda. Faz muito tempo que eu entrei nessa ação, ele anda muito lento, né? Por que eu estou falando isso? Porque se a igreja tem a propriedade, tem a matrícula no nome, aí facilitou tudo, né? Porque aí dá para fazer uma ação de arbitramento de aluguel, mais simples, só para forçar a parte a pagar aluguel. Isso, de certa forma, ajuda, desmotiva ela a sair. É mais fácil conseguir a tutela antecipada, a liminar. E se a doutora quiser, por fora, dá para fazer a ação reivindicatória, né? Porque aí não se discute a posse, se discute só a propriedade. E dá para misturar as duas. Eu não oriento misturar as duas, porque o judiciário está muito ruim, está muito fraco, né? Quando você mistura as duas e pede aluguel e tutela antecipada, o que o judiciário faz? Ele não dá. Então, compensa hoje, estrategicamente falando no direito imobiliário, fazer por fora a ação de arbitramento de aluguel, né? Entendi. Não, eu acredito que ele só tem um contrato de compra e venda mesmo. Acho que Poxa vida, hein? Eu acredito que não tem essa matrícula. Que a possessória é uma ação ruim, né? No direito imobiliário, as possessórias são ações traiçoeiras, né? Traiçoeiro, é perigoso, são ações demoradas. Hoje as ações mais demoradas no direito imobiliário são as possessórias, né? Dando para fugir. Sim. Agora, o ideal, o legal, que a doutora fez a integração de posse, tudo bem, não levou a liminar porque provou que a posse é velha, né?
Mas já que... E a doutora acabou falando o quê? Que tinha conhecimento ou ficou omissa em relação à posse dessa pessoa? O que a doutora optou? Eu fui pela tese da tolerância, né? Ah, tá. Da mera tolerância. Que era a tolerância, porque o município, né, entendeu que foi um empréstimo que foi feito ao município, enfim, que a igreja tolerou, né, por saber que eram pessoas pobres, que precisavam, mas que, ou seja, eles tinham conhecimento que eles estavam ali, mas em todo momento eles sabiam que precisavam sair. Inclusive, teve momentos em que estavam acontecendo atividades da igreja e ela vivendo no quarto dos fundos. Mas, a partir do momento que o que eu coloquei foi que houve um período em que a igreja foi tentar fazer um levantamento, né, desses imóveis, e foi onde percebeu-se que essa pessoa já não deixava mais a igreja entrar. Então, coloquei como um prazo menor, porque realmente nós temos uma ata, né, da diocese onde as pessoas estão relatando, olha, tentamos ir no imóvel tal e a pessoa disse que não vai devolver e tal. Então, era para ali a igreja já ter movido uma ação, né? E não fizeram. Passaram-se anos e agora que está aí em busca. E é difícil, porque assim, eu estou quase achando assim, que a gente não vai levar, porque não encontra-se ninguém que queira testemunhar contra, né, em desfavor do pessoal lá. Ninguém quer se envolver. Ninguém quer saber de dor de cabeça. Agora chama pra ir na festa, todo mundo vai, né? Velório também não vai, então ninguém quer. Sabem que não é dela, né? Sabem que não é dela, sabem que é da igreja, que funcionava um prédio, que funcionava um posto de saúde, né? Sabem toda a história. E a defesa deles foi no sentido do uso capião mesmo, né? Em contrapartida, eu usei a tese aí da tolerância. Agora me fala uma coisa, eles distribuíram os capião? Distribuíram, né? Eles fizeram como dentro do mesmo processo, né? Ah, mas na verdade é que tem juiz maluco que faz muita besteira, né? Mas o uso capião é uma ação declaratória, não pode ser reconhecido numa reconvenção. Os advogados fazem muito isso, né? Alegam o uso capião dentro de uma reconvenção, mas está errado, o juiz não pode, porque é uma ação declaratória. Então, não sei, a doutora já apresentou a contestação? A réplica, na verdade, né? A réplica, sim, infelizmente eu não me atentei para essa questão. Na réplica, para as próximas, ou se a doutora tiver a oportunidade, bate que não cabe uso capião em reconvenção. Está pacífico. O uso capião é uma ação declaratória, é uma ação que o judiciário tem que fiscalizar os requisitos e pressupostos. Não pode, numa reconvenção, o judiciário dar uma decisão dessa. Uma afronta ao devido processo legal. Então, fica a dica para os próximos. Agora, se a doutora conseguir peticionar, juntar algum documento, tenta mencionar isso na peça, só para jogar a sementinha para o juiz ou assessor procurar, pesquisar, né? Sim. Agora, essa aí que é o mais importante, é outro inventário. Com essa multidão de coisas que me aconteceu hoje, eu acabei não botando tudo tanto nos pontos como eu gostaria. Mas veja só, eu estou com um inventário, o Decujus faleceu em 2005. Entregaram, os meus clientes acreditavam que estava rolando um inventário até pouco tempo. Quando foi procurar notícias, o advogado tinha dado entrada num arrolamento de bens. E só em 2018 estou com o inventário. O que acontece? O falecido, ele tem uma esposa e filhos que moravam em Salvador e tinha esse imóvel na minha cidade natal, mas a partir do momento ele já tinha comprado esse imóvel, ele vivia nesse imóvel, a esposa ia quando ela precisava morar em Salvador, porque o filho tinha um problema de saúde, mas ela ia sempre para esse imóvel, né? Quando ia visitá-lo. O que acontece? Depois de um tempo ele arrumou outra mulher. Olha só. E aí passou a conviver com essa mulher dentro da casa e teve com ela um filho. Mas antes dele morrer, ele comprou um outro imóvel e deu para esse filho, porque ele disse que não queria que eles brigassem. Então esse imóvel era do filho, a casa eles iam vender e dividir, e a casa, o outro imóvel de Salvador também, né, depois do falecimento da esposa, seria partilhado. O que acontece? A companheira até hoje nunca saiu da casa. O filho cresceu, foi embora para São Paulo, ela continua com o aluguel da casa, ela está com o aluguel da casa que é do filho, ela mora na casa que é do falecido, a família não tem acesso a esse imóvel, né? E ela vive lá com o companheiro e com os filhos. Se eu tenho ideia de como está amorosa que é essa
meus clientes, óbvio, estão muito revoltados, porque eles querem ir final de ano, época junina e tal, querem usar o bem, né? E tem lá alguém que tecnicamente não tem qualidade de herdeira, Meu né? Deus, é Porque fogo. por causa de Deus dela. E o pior de tudo é que hoje o herdeiro que tem a posse exclusiva consegue fazer os capês e ganha fácil, né? Olha o risco, né? Sim. Agora, o arrolamento, a ação de arrolamento, ela não impede essa caracterização da uso capião? Não impede. Na verdade, a doutora, para quebrar a posse qualificada do uso capião, e o herdeiro hoje ele pode fazer uso capião, está bem pacificado por STJ, a nossa única saída seria fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel. E aí poderia ser feita uma ação de arbitramento de aluguel quando eu sou coproprietário, ou quando tem um inventário em andamento, eu faço com a legitimidade ativa do espólio. Entendeu, Tânia? Jesus, então, esse tempo todo que ela está lá, ela pode uso capião imóvel. Pode, por isso o que seria interessante nesse caso? Talvez fazer arbitramento de aluguel. Se já fez o inventário e registrou o formal de partilha, faz pelo coproprietário mesmo. Se não, faz o quê? Faz o arbitramento de aluguel, distribui inventário, faz uma escritura pública de inventariante para não precisar distribuir a ação e faz litigidade de ativo o espólio cobrando o aluguel proporcional ao quião, né? Daquele herdeiro que tem a posse exclusiva. É a única saída para a gente conseguir queimar essa posse e deixar de ser posse exclusiva, né? Mas pelo tempo que ela tem de 2005 para 2020, Nossa senhora, ela tem tempo 19 anos. suficiente ainda. Mas aí que tá, ela tem tempo suficiente, mas se conseguir cobrar aluguel, já queira ou não queira, dois requisitos podem cair por terra, né? A posse deixa de ser mais pacífica e o segundo requisito é a posse qualificada, ou seja, se ela propor a ação do usucapião, dá para trabalhar com esse arbitramento de aluguel em favor da defesa do usucapião, entendeu? Sim, mesmo que seja recente, mesmo que seja a partir de agora, por exemplo. Mesmo que seja a partir de agora. Agora, para o arbitramento de aluguel, esse imóvel teria que ser ele teria que ter a propriedade, porque ele não tem nada que comprove que é de... Teria que ter a propriedade, mas nós temos uma exceção. A exceção qual que é? Dá para fazer arbitramento de aluguel quando o nosso cliente talvez não é inventariante. Ou seja, poderia propor, distribuir inventário, não precisa recolher o ITCMD, só propõe, só distribui. E pede a nomeação de inventariante. Foi nomeado? Pronto, tá com os requisitos para fazer a ação de arbitramento de aluguel com o espólio no polo ativo, nomeado o inventariante e representado pelo inventariante, entendeu? Ela é inventariante já. Então já, ótimo. Já posso fazer arbitramento. Já pode fazer arbitramento de aluguel. Só que o grande segredo aí é fazer com base, a litigidade ativa é o espólio representado pelo inventariante, entendeu? Sim, entendi. O espólio representado pelo inventariante. Mas eu faria. Por quê? Eu faria, e outro detalhe, pede a averbação premonitória para fazer constar na matrícula do imóvel. Porque constando na matrícula do imóvel, a doutora consegue usar a tese que a posse não é mais pacífica. Ainda não existe, o imóvel não foi, não tem nenhuma espécie de registro, não tem matrícula, não tem nada ainda. Então, Agora, que legal, eu fiquei feliz da doutora informar que já tem o inventário, né? Ou seja, essa parte mais complicadinha já tem, é só distribuir a ação, né? A grande questão é que o inventário foi distribuído em 2018. Tá arquivado, então? Tá arquivado? Não, ele tá ativo. A questão é o tempo em que não existia uma discussão a respeito do imóvel, entendeu? Entendi. Mas o juiz não vai analisar isso, não. Tem gente, né? Tem colega que pede dentro do inventário. Agora tem uns juízes malucos que eles fazem de tudo no inventário. Manda até matar, né? Dentro do inventário. Eu brinco com os alunos, dão risada, né? Nunca vi isso. O juiz se sente poderoso, né? Olha que absurdo. Pede para reintegrar, pede isso. Não pode, é ação autônoma. Mas tem juiz hoje em dia capaz de tudo, né? E nesse caso, o que a doutora pode fazer? Pode distribuir numa boa, não tem problema não. Pode distribuir o arbitramento de aluguel, legitimidade ativa, o espólio, representado pelo inventariante. Vai conseguir, vai ter sucesso. Sim. Eu estava bem crente, assim, que como na ação de arrolamento tinha havido, né, um ensaio da partilha dos bens, enfim, eu achava que isso descaracterizava o usucapião. Então, meio que... Eu acredito que eles vão alegar isso, né?
está falando isso, né? Não, existem brechas na lei, ela mora lá tanto tempo porque ela tem que sair. Então, está querendo, né, o imóvel com toda certeza. Não faz, né? Hoje você deixa um herdeiro com a posse exclusiva, que nem já há muito tempo, quase 19 anos, né? Não fez o escapeão por falta de condições financeiras ou por falta de orientação. A hora que ela tiver essa informação, ela entra. Por isso o arbitrário de aluguel é a única saída, porque é o argumento que a gente tem. Porque se a gente for parar a pensar, já perdeu o imóvel se fizer o escapeão. Se pegar um juiz que não seja conservador, que seja atualizado. Mas o único meio que tem para a gente ainda discutir isso e salvar o imóvel, tentar salvar o imóvel, é o arbitramento de aluguel. Porque a gente mata dois coelhos, né? Tenta matar dois requisitos. A falta de posse manso pacífica e a questão da posse qualificada de uso escapeão que não tem. Ok, é isso, professor. Obrigada. Doutora, respira. Tá todo mundo com ansiedade. A advocacia não é fácil, é um ramo maravilhoso, apaixonante, mas é muita responsabilidade, né? É muita cobrança também. As pessoas no passado contratavam advogado ou advogada, eles tinham mais respeito, né? Respeito a gente tem que ter com todos, com todo mundo, todas as profissões. Mas hoje não, hoje qual que é o problema? As pessoas contratam advogada e vai na internet, e vai em outro advogado. É infernal, né? Então, é infernal, porque não tem paz, né? Aí muita gente fala abobrinha, tem muito advogada maldosa que fala, inventa que está errado, que fez errado para tentar pegar o cliente, um absurdo. Então a gente precisa muito também blindar. Se a gente vê que o cliente é muito ansioso, que o cliente anda nessa linha de ficar perguntando para 10, 15, corta, sabe, doutora? Eu acho que o mesmo direito que o cliente tem de nos escolher, nós também temos o direito de escolher o cliente, porque a gente precisa ter paz para trabalhar, né? É verdade. Verdade. A gente já tem muitos pratos para equilibrar na vida, né? Doutor, não vale a pena. Tudo que tira a sua paz, não vale a pena. Se a doutora assumir um caso que o cliente liga toda hora, que o cliente maltrata, que o cliente não quer entregar documento, corta. É o direito seu de renunciar. O contrato de honorários coloca uma cláusula lá, que a falta de respeito recíproco é motivo para encerrar o contrato. Sabe por quê, doutora? Não vale a pena. Uma pessoa dessa desequilibrada, né? Todo mundo hoje está desequilibrado, eu falo, né? Porque é muito estresse, mas uma pessoa dessa, ela te deixa doente. Então, eu peço muito para Deus, sabe, doutor? Eu quero bons alunos, eu quero boas mentorias, eu quero bons clientes. Agora, tudo que vem para atrapalhar, para fazer mal para nossa cabeça, vai com Deus. Como diz o sábio Silvio Santos, mas vá para lá, oi, né? É verdade, doutor. Muito obrigada, viu? Fica com Deus, sempre que precisar, eu estarei aqui para ajudar com muito carinho e muita responsabilidade, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Deus lhe pague. Tchau, doutora. Fica com Deus. Tchau. Faz a aula da pós, hein? Sim. Vou terminar. Faz lá porque todos os coordenadores têm acesso. Você não faz a aula, tô brincando. Vai ficar mais ansioso. Fica olhando. Vai com calma, faz a pós lá. Faz a pós, vai dar certo. Tá bom. Tchau, doutora. Tchau.